Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode transformar tudo, a lição 359 de Um Curso em Milagres. É um olhar bem profundo sobre como a gente pode mudar nossa percepção sobre o que é errado para, no fim das contas, encontrar paz. Vamos juntos entender esse conceito? Essa é a pergunta central de hoje. Pensa comigo por um instante. E se tudo aquilo que a gente considera um pecado ou um erro terrível fosse, na verdade, só um engano? Só essa ideia já tem o poder de virar de ponta cabeça o jeito que a gente lida com culpa, com julgamento, com sofrimento. Todo mundo conhece essa sensação, né? Aquele peso no peito, a mente que não para de remoer alguma coisa que aconteceu. É como se a gente vivesse numa prisão mental, sabe? E as grades dessa prisão são feitas de culpa, de ressentimento, de mágoa. Mas e se existisse uma resposta para sair dessa prisão? A primeira parte da lição foca exatamente nisso, na ideia de que a resposta para todas as nossas lutas internas é sempre e unicamente a paz. A simplicidade disso aqui é impressionante. O que a lição diz é o seguinte: sempre que a gente se alinha com uma perspectiva mais elevada, o resultado é paz. Ponto. Se o que a gente está sentindo é culpa ou medo, isso é só um sinal, um alarme de que a gente se desalinhou. A paz, então, é o nosso estado natural. E essa citação ela resume perfeitamente a consequência de aceitar essa paz. A dor e a miséria não são vistas como algo permanente, mas como o resultado de uma interpretação, uma maneira de ver as coisas. E quando a gente muda essa interpretação, bom, os efeitos simplesmente vão embora. Agora a gente chega no coração da mudança de mentalidade que essa lição propõe. Vamos colocar lado a lado a ideia de pecado e a ideia revolucionária de um simples equívoco. Olha só esse contraste. De um lado, a palavra pecado carrega todo um peso de culpa, de necessidade de punição, de medo, de prisão. Do outro lado, a palavra equívoco abre espaço. Espaço para corrigir, para aprender, para amar e, finalmente, para ser livre. É a mesma situação, vista por duas lentes totalmente diferentes que criam dois mundos opostos. E aqui vem a parte mais radical da lição. A ideia de que o pecado é impossível, no sentido de que nenhum equívoco, por maior que ele pareça, pode manchar ou mudar quem a gente é na nossa essência. Nossa inocência continua lá, intacta. Isso não é para negar a dor que a gente sente, claro que não, mas para dizer que ela não é a verdade final sobre nós. Ok. Então, se a gente está numa prisão mental, como é que a gente sai? Esta parte da lição apresenta a chave, o perdão. E aqui, perdoar é simplesmente o ato de reconhecer que houve um equívoco e não um pecado. Que imagem poderosa, né? As portas das prisões estão abertas. Isso quer dizer que a liberdade não é algo que a gente precisa conquistar, ela já está disponível. As portas da nossa prisão autoimposta nunca estiveram trancadas de verdade. A gente só acreditava que estavam. A chave, o perdão, é simplesmente a nossa disposição de atravessar essa porta. Essas frases funcionam como âncoras para a mente. Elas ajudam a gente a tirar o foco de eu preciso estar certo e colocar em talvez eu só tenha entendido isso errado. Especialmente a última. Ajuda-nos a perdoar, pois queremos estar em paz. A motivação não é ser bonzinho, é encontrar paz. Certo, a teoria é lenda, mas como isso funciona no dia a dia? Vamos ver agora como a gente pode transformar esses conceitos numa prática bem concreta, um experimento de um dia para viver essa lição. Começar o dia com essa intenção é fundamental. É um alinhamento bem simples. Primeiro, a gente reconhece a dor. Depois, planta a sementinha da dúvida. E se eu estiver vendo isso errado? E por fim, a gente afirma a verdade central. A única resposta real é a paz. Isso já prepara o terreno para o resto do dia. E ao longo do dia, quando aquele aperto surgir, a gente tem ferramentas rápidas. A pergunta, o que estou transformando em pecado, traz a gente de volta para a consciência. E as frases de liberação, tanto para o outro quanto para nós mesmos, são como abrir as portas da prisão em tempo real, sempre com o objetivo final de estar em paz. E a prática não fica só na mente, ela vai para o corpo, porque está tudo conectado. Onde é que essa prisão aparece no corpo? É um aperto no peito, um nó no estômago? A prática é usar a respiração, inspirar a ideia de inocência para essa área, e quando expirar, sentir literalmente as portas da prisão se abrindo, liberando a tensão física. Para consolidar o aprendizado do dia, a lição sugere uma revisão à noite, um fechamento consciente desse nosso experimento diário. Essa pergunta para fazer à noite é muito poderosa. Ela não foca nos nossos tropeços, mas celebra as vitórias. Em que momento do dia foi possível fazer essa troca de percepção? Reconhecer esses momentos fortalece a nossa capacidade de escolher a paz de novo no dia seguinte. E essa frase é como um abraço na gente mesmo.
uma afirmação de autoaceitação. Não se trata de buscar a perfeição, mas de reconhecer nossa natureza. A gente comete equívocos e tá tudo bem. A alegria vem de aprender que esses erros não definem quem somos e não têm o poder de destruir nossa essência. E no finalzinho do dia, o que a gente faz com aquilo que ainda está doendo? A gente entrega. Não tenta resolver na força. A gente repete aquela frase central, reconhecendo que a nossa maior motivação é o desejo de paz, e pede ajuda para liberar o que não conseguimos por conta própria. E assim, a gente termina com essa reflexão. A escolha está sempre disponível, a cada instante. As portas estão abertas. A paz é uma possibilidade real. A questão que fica no ar é: qual porta, qual ressentimento, qual culpa pode ser deixada para trás agora mesmo?